Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente procura descomplicar o assunto de cibersegurança e falar numa linguagem acessível. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações na Reinforce, que é uma empresa voltada para a área de cibersegurança em dois pilares. Um pilar relacionado à marca, monitoramento, proteção, e um pilar relacionado a toda a parte de vulnerabilidade, considerando também DevSecOps, que tem sido um dos temas que a gente tem abordado bastante nesses últimos podcasts que a gente tem feito, e não vai ser diferente hoje, isso vai estar imbuído aqui também. Eu queria dar as boas-vindas à nossa convidada. Hoje a gente está aqui com a Eva. A Eva é da ONCE, e assim, vice-líder. A gente teve aqui com outras pessoas da ONCE, foi um bate-papo muito gostoso. Convido você que nos assiste para rever ou para acompanhar esse podcast que foi gravado. Mas, Eva, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Amir, e agradeço, Bruno, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E boa noite. Olá, boa noite não, né? Olá, pessoal. Seja lá o que for, na hora que for, né? Porque, na verdade, alguém vai ver em horário que for, né, Eva? É isso aí. Esse vai ter que cortar. Não, tá tranquilo, a ideia é essa. Eva, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente aqui, onde, antes de começar, de fato, a falar sobre o tema, e a gente vai estar aqui com dois temas, praticamente, que envolvem a parte de conhecimento dentro da área de cibersegurança, a gente quer conhecer quem é a Eva, além da profissional. Então, conta um pouco da sua história. Você nasceu aonde? De onde vem? Né? Já tive a grata satisfação de conhecer sua filha aqui, mas conta um pouquinho também, conta a sua história para nós, para conhecer quem está por trás da profissional Eva, por favor. Eu sou mãe da Ana Beatriz, de 12 anos. Sou filha de pais nordestinos. Não tenho referência de tecnologia na minha família. Você foi a primeira? Eu fui a primeira. Que joia. Vim de uma história em que eu fui a primeira pessoa de uma família da roça, né? Uhum. Mas eu fui a primeira pessoa a fazer uma faculdade na minha família. Que joia. E eles vieram de onde? Seus pais são de onde? Meus pais são baianos. Legal. Eles Você vê que meu pai também? Na verdade, a família do meu pai, não meu pai diretamente, ele já nasceu no interior de São Paulo, mas vieram de lá. Meus pais são baianos, cada um de um lado da Bahia, e a gente acha que baiano é tudo igual, não é, gente. Um fala rápido que ninguém, né? Um fala rápido que ninguém entende, o outro fala mole, assim, todo malemolente, envolvente. Eu experimento as duas coisas na família. Nós somos de família grande, e é uma diversão, porque cada vez que alguém fala, vamos fazer um biscoito, ou vamos assar uma carne, são 50 pessoas. É um evento. E é muito gostoso isso, né? A gente gosta muito a gente tem muita tradição de família. Uhum. Num final de semana, que a gente se resolve assar um biscoito, fazer um churrasco, os homens ficam cuidando da churrasqueira, as mulheres cuidam do forno de biscoito, e aí aquela fartura de todo tipo de comida que você imagina. Então, família bem. E, na verdade, chega assim aquela mesa enorme, no final sobra um monte de coisa, a gente leva um pouquinho. Marmitinha. E aí tem aquela briga de família assim, devolve a minha Tupperware que você levou e não devolveu. Você está descrevendo o que eu bem conheço. E isso é para a gente, para nossa família, uma base muito rica, porque sistemicamente isso tem uma força muito grande. Uhum. Né? Então, os valores de família são muito fortes para a gente. Exato, que joia. E, na verdade, você nasce aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo, São Paulo Estado. E cresceu por aqui. Mas me considero uma baiana, assim, nos gostos de comida, na cultura. Pimenta. Adoro pimenta. Minha filha fala que eu ponho pimenta até no doce. Geleia de pimenta, né? A gente adora. É isso aí. A vida tem que ter emoção, né? Geleia de pimenta com catupiry, fica uma delícia. Fica bom. Eu comi, inclusive, esse final de semana. Muito bom. Legal, Eva. O nosso tema hoje é falar um pouco sobre Security Awareness. E a ideia aí é, dentro desse tema, como que tem sido abordado nas empresas? Como que o conhecimento, o reconhecimento com
segurança vem sendo cibersegurança especificamente, vem sendo abordado nas empresas? Eu costumo dizer, Amir, que a conscientização, né, ou security awareness, ela está no seu melhor momento. Uhum. E aí, para descrever um pouco sobre conscientização, eu quero trazer um pouco do panorama histórico, né? Há muito tempo, a segurança como um todo, segurança da informação, e é importante trazer segurança da informação no contexto, não só cyber, exato. né, porque é válido sempre ressaltar que cyber é um braço ali dentro do guarda-chuva de segurança da informação. Há muito tempo, a segurança da informação ela extrapolou aquela parede de vidro, né, em que a gente achava que só algumas pessoas com acesso privilegiado ficavam ali e tinham o poder, enfim, isso graças a Deus acabou. Então, a segurança da informação, ela bate na porta da nossa casa, ela entra, na verdade ela nem bate, né? Ela entra na nossa casa, a gente vai falar um pouco mais à frente, ela faz parte do nosso dia a dia, ela influencia na nossa vida, enfim. E nunca se teve tanta necessidade de falar para todos os públicos sobre segurança da informação. Então, quando a gente fala que a segurança rompeu as paredes do corporativo e que ela chega em todas as áreas, existe uma necessidade de entendimento da segurança, da importância, da responsabilidade da segurança da informação, desde a Dona Maria, que faz o café, até o seu João, que é o board. E falar a linguagem que cada um desses interlocutores entendem, para que eles saibam qual é a responsabilidade deles. Então, aquela salinha de vidro não tem mais a responsabilidade sozinha. A responsabilidade dessa segurança precisa ser compartilhada. Ou seja, virou algo corporativo, de todos. Virou além do corporativo. Perfeito, né? Excelente. E a gente pode talvez tratar que o ambiente corporativo ele explodiu para um organizacional. As pessoas se conectam via VPN. Desde a mobilidade, do advento da mobilidade, a gente percebe o quanto é importante. Se eu saio de casa sem meu celular, tem até um comercial antigo que faz isso. Eu não me lembro do produto, mas eu me lembro do comercial. Que você sai de casa sem celular. Exatamente. Então, com o advento da mobilidade, com tudo que a gente sofreu ali, ou viveu, né, experienciou durante a pandemia, a gente percebe que essa parede de vidro não existe mais há muito tempo. Então, e aí a gente olha o fator humano como algo que é extremamente importante. Se a gente trouxer para o âmbito só do corporativo, a segurança da informação e o fator humano, o risco humano, ele precisa ser levado com mais seriedade dentro das mesas de discussões estratégicas. Porque quando eu falo nos 3 pilares, pessoas, processos e tecnologia... Nosso PPT aqui, né, que não é uma apresentação, né? A tecnologia, ela pode ser a melhor que existir, mas se não tivermos pessoas capacitadas para operá-la, configurá-la e mantê-la, sozinha ela não funciona. Se a gente falar de processos, os processos podem ser muito bem desenhados, mas se as pessoas não forem engajadas nesses processos, é uma pilha de arquivo no file server ou uma pilha de papel, dependendo da cultura da empresa. Então, quando a gente fala de uma tríade, né, se a gente olhar aqui para o microfone, uma tríade, a gente poria pessoas aqui, no centro da história. Qualquer coisa que tirasse iria desequilibrar a pessoa ali. Exatamente. Pessoa é o equilíbrio de tudo. Então, esse tripé fica num outro desenho, numa outra configuração, talvez como um tridente, alguma coisa nesse sentido, que não se sustenta se não tiver, talvez o tridente não tenha sido o melhor exemplo, mas nenhum das duas pontas se sustentam se não tiver pessoas. Perfeito. Se faltar tecnologia, a gente se vira de alguma forma. Se faltar processo, a gente se vira de alguma forma. Mas se faltar pessoas, a coisa não vai. Então, esse fator humano, a importância do fator humano dentro do negócio, do comportamento humano efetivo, influenciando os resultados de negócio, ou a nossa vida como um todo, traz a necessidade do conhecimento mais profundo de conscientização. Então, por isso que é tão importante olhar para isso. E como você definiria um programa de Security Awareness dentro da empresa, dentro do ambiente corporativo? Então, a gente já entendeu que pessoa é fundamental e como trazer isso para uma estruturação. Quais são os passos? Qual a ideia de um programa desse? O primeiro de tudo, é importante que a empresa esteja disposta a melhorar sua maturidade de segurança.
Então, isso não pode ser, somente para os... Eu vejo muito isso em vários clientes que eu atendo. Vamos fazer só para os usuários de TI. Mas se eu sou uma indústria, e se dentro dessa indústria tem ali uma área fabril, e várias pessoas circulam, tem uma área comum, um restaurante, um refeitório, enfim. Alguém entra para fazer uma manutenção, um terceiro, vamos pegar um caso hipotético, e eu solto um artefato, que pode ser um pendrive, ou qualquer coisa desse sentido ali, e aí Dona Maria, coitada, que não é coitada porque ela não é menor do que eu, mas ela, eu digo, pelo fato dela não ter o conhecimento de segurança, pega aquele artefato e fala assim, nossa, olha que diferente, de repente ele tem um formato mais lúdico, né, de bichinho, uma chave, seja lá o que for. Eu ganhei uma vez abrindo parênteses, dei para minha filha, que era um Batman, assim, ou uma Mulher Maravilha, era um pendrive, né? Então, dentro daquele pendrive, daquele artefato, tem ali algo que vai provocar um ataque. A reação da Dona Maria, que não foi treinada, que não tem a menor consciência, e a reação do ser humano, não nada contra a Dona Maria, só estou dando um exemplo de que por que a gente precisa pensar nela também. Ela é um fator importante dentro do ecossistema como um todo. A primeira reação é assim, nossa, o que será isso? O que tem aqui dentro? E aí ela vai para algum colega, algum amigo que tenha um acesso tecnológico, vamos ver o que tem aqui? Tuf. E daí pode ser a porta de entrada. Se for um ransomware, se for algo ali que são 3 minutos para comprometer todo o negócio. Se for uma indústria farmacêutica, por exemplo, que fabrica medicamentos em que a vida das pessoas depende daquilo. Eu estou colocando vidas em risco. Então, seja lá qual for o negócio, vai ter um impacto. É importante que, primeiro passo, a gente olhe todas as pessoas que fazem parte do negócio, sem excluir ninguém, todo mundo é importante. O fator humano, não existe mais nem tamanho de empresa e nem segmento de mercado para ser alvo de algum ataque. Desde uma startup, que pode ser a porta de entrada para uma empresa grande, que utiliza aqueles serviços daquela startup, a própria empresa grande. Antigamente, a gente tinha aquela cadeia, primeiro o setor financeiro, depois o e-commerce, depois saúde. Hoje não tem mais essa divisão de quem eu vou atacar porque tem dinheiro. Né, na verdade, o atacante, ele vai atacar aonde ele tem possibilidades de navegar. Então, todo mundo é alvo. E não importa tamanho, não importa segmento de mercado. E não importa quem é a pessoa que está dentro da empresa. Se é a Dona Maria, se é o seu João da portaria, se é o presidente que coloca ali, ou um executivo que, inocentemente ou não, né, coloca as informações da sua família, ou que ele foi para a academia de manhã, pagou o pedágio da academia. Toda a agenda dele, né? Toda a agenda, o primeiro dia de aula do filho na escola. Então, assim, o fraudador, o criminoso, ele se utiliza de toda e qualquer informação que nós publicamos. Então, o comportamento humano, ele precisa ser avaliado por qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Joia. Isso, então, dentro do programa que você está falando, eu tenho que olhar para toda empresa, eu tenho que, de fato, pensar como eu vou comunicar para cada um desses segmentos, seja o diretor, seja uma recepção, seja uma pessoa até mesmo, como você comentou, que está trabalhando ali no dia a dia, às vezes limpando ou entregando alguma coisa de um lado para o outro, todo mundo é importante. Agora, o quão difícil é implementar isso numa empresa? Quão difícil é implementar um programa desse dentro de uma empresa com diversas áreas, onde você tem pessoas de nível diferente, com linguagens diferentes, forma de se comunicar diferente? Como é difícil fazer isso, Eva? Depende muito da maturidade que a empresa tem, ou na verdade a maturidade não, a maturidade é o que a gente quer alcançar, mas depende muito da disponibilidade da empresa de querer evoluir. Então, o que é motivador para uma empresa acatar hoje um programa de conscientização? Ou normativas, atendimentos de normativas, ou, sei lá,
Na maioria das vezes é porque ela já teve algum incidente. Então, quando bate na porta, dor, né? Dificilmente é pelo amor. Exato. E facilmente é pela dor. Então, infelizmente. Os principais motivadores para a busca de uma evolução de maturidade é uma governança ou uma resposta a incidentes. Esses são os fatores mais comuns. Certo. Então, ou até mesmo, dependendo do segmento de mercado, porque essa empresa está participando de um processo de M&A, de compra, enfim, e aí ela precisa comprovar que ela também está trabalhando na maturidade. Mas isso aí acaba se integrando também à governança. Quando a gente pensa num processo, eu falei da necessidade de falar a língua de todos os interlocutores, o apoio da alta liderança, o apoio da área de negócios também é um fator muito importante. O quão difícil se a área de segurança, a área que está como responsável de awareness, tenta tocar a conscientização sozinha, ela não tem muito sucesso. É importante ter vários aliados, é importante formar um comitê. Boa. Eu costumo parafrasear, a gente brincou internamente dentro lá da nossa empresa, da formação de uma CIPIC, uma comissão interna de prevenção a incidentes cibernéticos. Como você tem outras de acidentes, né? Como a CIPA. A CIPA. Então, a CIPA, ela é um grande modelo que a gente pode pegar carona e se inspirar em que todos da empresa, a comissão ela é responsável, mas todos da empresa se envolvem e tem a sua responsabilidade compartilhada. Inclusive, para vários clientes, a gente utiliza o próprio evento da CIPA junto porque assim a gente fala de segurança mental, que é um fator agravante. Sim. Por isso a gente precisa do RH junto com a gente. Porque uma pessoa que está com um problema de segurança mental, ela é um sério risco. Se eu estou estressada... Ela é muito mais suscetível também à cibersegurança ou qualquer que seja a segurança, não é nem segurança tecnológica em si. Sim, sim. Se eu estou estressado, se eu estou ali à beira de um burnout, eu clico em qualquer coisa, eu faço coisas erradas, eu configuro errado, eu não estou ali pleno nas minhas ações. Então, a segurança mental ela é importante, a segurança física, e a gente fala de segurança lógica, ali do que tange a segurança da informação. Então, quando a gente leva esse recado, juntando as várias seguranças, as pessoas abrem mais a mente e elas têm mais possibilidade de absorver a sua responsabilidade. Então, a CIPA eu acho um grande exemplo para que a gente se inspire para falar de conscientização. Que joia. Eu nunca tinha visto essa abordagem dentro da CIPA. Já vi semanas de cibersegurança, já participei, às vezes até apoiando alguns, mas a ideia aí de colocar dentro de que já é uma conscientização da empresa e que é necessário, faz todo sentido. Claro que ali, né, a CIPA tem a responsabilidade dela, mas, mas não que a CIPA assuma a responsabilidade da segurança. Acaba sendo dentro da conversa de segurança, dentro da conversa de segurança como um todo, cibersegurança também. Sim. Ou segurança e tecnologia como um todo. Mas com a responsabilidade do comitê de segurança. Perfeito. Então, eu chamo o RH ou gente para saber como eu chego nas pessoas e qual é o comportamento delas, seja lá qual for o cargo que ela ocupa na empresa. Eu reúno comunicação interna, porque esse tem o tom de voz, vai dar o direcionamento de como chegar. E a CIPA é um grande aliado, mas nem todas as empresas têm CIPA, geralmente são empresas maiores, industriais. E o board. Eu preciso do board porque aquela coisa que a gente sempre viu como administradora, eu fui operação durante muitos anos. Mas eu sou o board, eu preciso de privilégios. Eu sou o board, então para mim é diferente. Não, ele é o exemplo. É igual quando a gente fala com os nossos filhos. Se eu quero que os meus filhos obedeçam aquilo que eu estou pedindo para que eles sigam, se eu quero educar os meus filhos, a melhor forma de educá-los é pelo exemplo. Eles vão seguir o que eu falo e não o que eu faço. Então, minha sobrinha fala muito de uma frase que falou assim, nossa, isso é super
rico, mas vale uma grama de exemplos do que 1 quilo de conselhos. Então, é pelo exemplo. Então, o board, além de patrocinar, ele também precisa ser o primeiro sponsor. Senão a equipe não vai fazer. E muitas vezes está ali também, né? Muitas vezes está participando junto, tem um representante, ou talvez na abertura, ou talvez durante o processo, está marcando ali, porque faz parte também da segurança dentro dos interlocutores que tem ali dentro. Exatamente, né? exatamente. Bem, dentro disso, você citou o exemplo do CIPA como sendo empresas maiores, ou principalmente no segmento industrial. Isso é possível para empresas menores? Então, como que a gente adaptaria esse conceito de forma mais simples? Porque como a gente tem um público bastante heterogêneo, várias pessoas, tanto pessoas que estão entrando no mercado, como também que já estão, e às vezes pode cair numa empresa que é menor. Como começar isso e qual que seriam as primeiras ações? De zero, como que eu vou pensar isso num ambiente menor ou numa empresa não tão estruturada, Eva? Da mesma forma em que a gente elenca que todos da empresa, seja a Dona Maria, o seu João, o seu José, o board, enfim, precisam conhecer cibersegurança, precisam conhecer, estarem conscientizados. E aí eu abro um parênteses que o principal objetivo da conscientização não é ensinar que essas pessoas virem profissionais de segurança, e sim que quando elas estiverem diante de uma ameaça, elas saibam como agir e quem procurar. É esse o principal papel da conscientização. Da mesma forma como esse público é heterogêneo, as empresas também, não existe tamanho para conscientizar, porque a gente está falando de fator humano e a gente está falando de pessoas. Então, independente do tamanho... Vai ter gente. O começar pode ser uma pílula, pode ser uma palestra, pode ser uma conversa no café, pode ser um vídeo na TV corporativa, se tiver uma TV corporativa, pode ser um quadro de lettering com uma frase impactante, pode ser de diversas maneiras. O legal da conscientização é sair do quadrado, é usar muito da criatividade. Então, tem happy hour. Surpreender. Um exemplo disso, e a gente faz muito com os nossos clientes, tem um happy hour da empresa? Todo mundo tem um happy hour na empresa. Uhum. Por que a gente, então, não usa o happy hour para conscientizar, fazer uma brincadeira? Um jogo simples. A gente pega brincadeiras de crianças, sabe? Tabuleiros, e a gente transforma as mensagens em segurança. Ou seja, uma forma lúdica de envolver, seja quem for, porque as empresas são compostas de pessoas. Exatamente. Então, não existe tamanho. Para cada empresa, o importante é a gente aproveitar a cultura da empresa. Então, se a cultura é de happy hour, a gente usa happy hour. Se a cultura é de todos almoçam juntos, usamos o almoço. Porque a gente está trabalhando postura. Joia. E esse ponto que você falou, até para quem nos ouve, é interessante essa ideia de pílula, né? De colocar pequenas mensagens, que essa é a ideia de pílula, pequenas mensagens e ir enfatizando aquilo no dia a dia, né? Então, olha, cuidado com o seu e-mail, desconfia se a esmola é grande, né? Esses ditados, às vezes, reforçando no ambiente de cibersegurança, eles também se aplicam, né? Você quer ver um exemplo? Para uma empresa que é uma empresa pequena, acho que ela tem 30 colaboradores. Na época da Copa, nós fizemos, a gente também fez isso para uma empresa grande e foi bem legal, mas o conteúdo era diferente. Para a empresa pequena, nós fizemos um álbum de figurinhas. Que legal. E aí, a troca de cada colaborador recebeu um bolinho de figurinhas, e essas figurinhas tinham mensagens diferenciadas. Que legal. Então, o fato de eu falar assim, Amir, você tem a figurinha tal, eu tô relembrando a mensagem. Para uma outra, a gente não trabalha só online, trabalha offline. Para uma outra, a gente fez um calendário de mesa. Então, cada mês tinha ali uma mensagem e uma tarefa relacionada à segurança. Para a empresa grande, nós fizemos a publicação da política de segurança, o relançamento da política de segurança deles também como um álbum de figurinhas. Então, dá para a gente fazer uma infinidade de coisas. Para uma outra empresa, a gente usou um sudoku. Que legal. E criamos peças com sudoku. E assim vai. A gente pode fazer
várias coisas. Já fizemos teatro, já fizemos com peças falando de segurança da informação como uma comédia. Eu ainda vou lançar isso oficialmente no mercado, numa peça aberta. Eu já vi alguns fabricantes, inclusive, lançando seriado relacionado às websérie, sim, isso, né? A gente também já fez vários disso, de vídeos curtos, de 1 minuto, de 3 minutos. E de forma que a pessoa consiga absorver, guardar e, às vezes, até replicar na conversa do almoço com o colega, na conversa do café, né? Replicar essa informação, né? Que joia. O que é importante, que a gente possa trabalhar todos os sentidos. Eu sou uma pessoa visual. Legal. Então, Entendi. eu trabalho com imagens, mas tem outra pessoa que ela não é visual, ela gosta de ler. Então, eu trabalho material que ela leia e que ela grave. Outra pessoa gosta de ouvir. E a gente já fez em um programa que até o perfume a gente criou relacionado à segurança. Que joia. Sim, dá para a gente trabalhar. Então, a gente fez um evento de segurança, uma semana de segurança, e essa semana de segurança tinha aquele perfume. Então, que legal, para marcar, para lembrar, que joia. A trilhas sonoras que lembrem, sabe, mexer com todos os estímulos das pessoas. Tipo Missão Impossível, assim, né? Brincadeira. Legal, Eva. E assim, o que a gente tem visto, e um dos pontos no qual a Reinforce está inserido, é justamente em como transformar do DevOps para o DevSecOps. A gente comentou isso na abertura desse podcast, e daí minha pergunta está inserido também? Ou seja, o fato de você pensar em desenvolvimento inseguro está inserido num programa de conscientização de segurança? Como funciona isso? Está. Dentro do DevSecOps, a gente tem a figura do Security Champion. Eu vou até querer que você... Abre um parênteses, por favor. Quem que é esse tal do Security Champion? A gente tem perguntado para alguns convidados, quem que é esse tal de Security Champion, por favor? Na minha visão de awareness, o Security Champion, ele e com todo respeito a qualquer religião, né? Mas eu gosto de fazer esse paralelo porque é o que melhor se encaixa. O Security Champion, ele é aquele cara que fica lá na Praça da Sé, com a Bíblia aqui na mão, e fala assim, vamos ouvir a palavra. Entendi. Então, você já ouviu a palavra da segurança hoje? Então, você já quer ouvir uma palavra da segurança? É o evangelizador. Perfeito. E aí tem gente até que faz piada com o meu nome, Eva Evangelista. Eva Evangelista. Eva Evangelista. Então, o Security Champion, ele tem esse papel. Ele não necessariamente é a pessoa que coda, né? É a que desenvolve, mas ele é aquele que tem um relacionamento com todas as áreas e que ele olha a esteira, né, do começo ao fim, desde o projeto, né, desde o Security by Design, até o momento dos testes de homologação, se todos os passos estão seguindo o que é a visão de segurança. Essa é a minha visão de Security Champion, e eu gosto muito de usar o modelo de Security Champion criado dentro do ambiente de desenvolvimento para que a gente tenha outros Security Champions em outras áreas. Ou seja, eu posso ter não para o desenvolvimento, mas eu posso ter para uma área relacionada a acesso, eu posso ter para uma área relacionada a talvez a parte de perímetro, de segurança de perímetro, ou seja, ter pessoas envolvidas em áreas diferentes. Parafraseando de novo a CIPA, ou a equipe de qualidade, a equipe de governança de qualidade, eles têm os auditores e eles, dependendo do tamanho da empresa, eles formam agentes. Então, tem um representante em cada departamento, em cada área, que é responsável por disseminar aquilo que a auditoria, que a governança faz. Da mesma forma, a CIPA também tem os seus representantes espalhados para que a informação... Brigada de incêndio, na mesma ideia, né? O Security Champion também tem esse papel. Perfeito. Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa com visões diferentes, comportamentos em áreas diferentes.
Mas é o representante, é aquele que ajuda a disseminar a informação e a cultura, né? Acho que, na verdade, acaba caindo na mesma ideia de squads, né? Que a gente tem de desenvolvimento. Ele está ali na squad para disseminar, é a mesma coisa ampliando. Eu posso ter pessoas focadas em segurança permeando toda a empresa em áreas diferentes, né? E olha só que legal, esse exercício que a gente acabou de fazer aqui é o que a conscientização faz. Uau. Ela leva a linguagem da segurança naquilo que a pessoa está acostumada no dia a dia dela. Então, se é para a equipe de dev, eu vou falar como Security Champion. Se eu estou falando com a equipe de auditoria, de governança, eu vou falar do agente de segurança ou de qualidade. Então, é levar a palavra da segurança na linguagem, no idioma que o interlocutor entende. Joia, excelente. E implementar. Eu vou perguntar como Security Champion, mas, na verdade, não se aplica só tendo em vista o que a gente acabou de falar. Implementar um programa desse, de uma pessoa disseminando, qual que é o processo? Como você forma? A gente teve recentemente, num outro podcast, onde a gente questionou isso, porque cada vez mais é um profissional difícil. Ele tem que falar duas línguas, né? Ele tem que entender de segurança e de traduzir aquele conhecimento de segurança para a linguagem do interlocutor, ou, parafraseando, da squad onde ele está. Como que é isso? Como que capacitar, ou como dar ferramental, não necessariamente tecnológico, mas ferramental de conhecimento para esse profissional? A gente dificilmente vai encontrar uma pessoa única que tenham todas as qualidades para falar e fazer essa tradução. Então, o segredo da conscientização é trabalhar com um comitê ou com uma equipe multidisciplinar. Então, a minha equipe, por exemplo, ela tem designers, temos equipe de governança, auditores ou pessoas que conhecem as normativas e os frameworks de mercado, tenho pessoas que trabalham com OSINT, com engenharia social, especialistas nisso, temos terapeutas comportamentais que olham o comportamento humano. Então, a gente tem um pouco de cada coisa, porque essa turma se junta e faz igual a comissão de escola, sabe? Vamos analisar o caso aqui, senta na mesa e todo mundo, na sua visão, faz uma análise do comportamento humano de acordo com os dados e as estatísticas que a gente recolhe. Joia. Então, o segredo para que uma conscientização dê muito certo é ter uma equipe multidisciplinar, porque ninguém vai saber de tudo. Legal, joia. E dentro disso, eu vou até um pouco além para te perguntar uma coisa que surgiu. Ainda baseado nessa conversa, normalmente, quando vocês vão escolher, depois que vocês formaram, quando vocês vão escolher quem vai ser essa pessoa, vocês costumam pegar de que lado? Do lado de segurança, ou seja, com conhecimento de segurança, ou do lado do interlocutor, por exemplo, no caso do Security Champion, do desenvolvedor. Quem formar? Eu levo o cara de segurança para o desenvolvimento ou eu trago do desenvolvimento e formo? Tem alguma receita ou alguma dica nesse sentido? Depende de quem está disponível. Boa. Depende de quem está disponível. E esse é o grande fator hoje em dia, né? Infelizmente, o mercado ainda é muito escasso. A quantidade de profissionais de segurança que falem de conscientização são pouquíssimos. Então, depende de quem está disponível. Boa. Legal. E aí é bom você contar com alguém que tenha a experiência, né? E aí já tenha formado uma equipe multidisciplinar para ajudar com conscientização. Joia, interessante. Fiz o jabá mesmo. Não, é bom que a gente também faz aí a propaganda do nosso, né? Do que a gente faz. Eu te perguntei isso, deixa eu colocar aqui de novo um parênteses, porque a gente teve com um convidado que ele falou de uma abordagem bem interessante. Ele falou justamente de tentar pegar a linguagem a qual você quer comunicar. Sim. E trazer, porque daí é mais fácil ensinar o conceito, seja ele, por exemplo, de segurança, para a pessoa que vai levar, mesmo porque essa pessoa é reconhecida. E eu achei isso sensacional, né? Isso é super importante. É que muitas vezes... Não tem tempo, a pessoa não tem tempo, ou não está disponível ou não tem. Então, pessoal... Como a gente faz com os nossos clientes? O cliente, ele não tem uma pessoa disponível para conscientização. Sim. Então, quem faz todo o processo é a minha equipe, só que eu preciso de alguém para facilitar ali internamente.
ou alguém que seja o líder desse comitê, que envolva RH, que envolva comunicação. E aí a comunicação, o RH vão me dar drives de como eu falo e como eu chego nas pessoas internamente. Então, por isso que é importante ter um comitê, porque nem sempre eu vou ter uma pessoa disponível para me ajudar. Legal. E acho que nesse ponto também, aquilo que você falou antes da liderança estar envolvido, né, seja ela qual for, é extremamente importante. Sim. Porque quer queira que não, quem vai alocar o tempo do profissional é o chefe dele, consequentemente a diretoria, é a visão estratégica da empresa. Sim, né? Porque no desenvolvimento de todo o material tem todo um processo, assim como uma construção de uma propaganda, de uma ação de marketing. Se escreve um roteiro, se compartilha esse roteiro, a equipe valida, a equipe do outro lado que conhece o tom de voz, valida, devolve, aí vem a criação de todas as peças, de toda a arte, e aí se devolve de novo para validar se aquela identidade visual faz sentido, tem quem tenha que agendar alguma ação física, ou um workshop, ou uma ação com a equipe interna, e não é a gente que tem o domínio da agenda. A gente tem um cronograma, mas o domínio da agenda é interno. As aprovações são internas, então precisa de que essa ponte, alguém que pelo menos faça essa ponte entre as duas equipes. Perfeito, excelente. O que a gente tem visto dentro disso também, dessas grandes conscientizações, são as instituições se movendo nesse sentido. A gente tem visto propagandas de banco, né? A gente tem visto órgãos que se juntam ou juntam instituições como Febraban, também trabalhando nessa forma de conscientização. Como que você vê essa abordagem para a ponta, para o cliente do cliente, né? Eu costumo dizer assim, para aquele que de fato vai consumir o serviço, ou seja, extrapolando não só o corporativo, que a gente já falou, e não só o pessoal, que a gente já falou, o consumidor. Como conscientizá-lo também? Tem feito esse tipo de ação dos bancos, das instituições? O que você vê sobre isso, Eva? Tem muito efeito, e eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo essas ações, porque denota um aumento de maturidade. Então, a barra está aumentando. A barra está aumentando, e isso é ótimo. Vamos pegar exemplo dos bancos. Ao invés deles reservarem dinheiro para aquele fator de risco que são as contenções de fraude, ou as fraudes que eles sabem que eles não vão dar conta, eles começam a investir em pessoas, porque pessoas mais maduras e orientadas vão causar menos problemas, menos risco, menos fraudes, porque elas começam a observar melhor. Então, assim, eu parabenizo muito os bancos, a própria Febraban, estive com eles em painéis falando sobre conscientização, inclusive, porque esse trabalho, e isso ele traz muita eu fico até emocionada, né? Ele traz muita maturidade e ajuda a gente a trazer um conceito de segurança de uma forma geral. Então, a gente continua quebrando aquele paradigma de que segurança é coisa difícil, segurança é chato, segurança não me deixa fazer o que eu tenho que fazer. Muito pelo contrário, quanto mais a gente chega na ponta, mais a gente fecha o cerco com relação a fraudes criminosos. Claro, o criminoso está sempre na nossa frente, mas o fato de ensinar resiliência para as pessoas vai fazendo com que esse círculo vá se fechando. E acho que vai espalhando também, vai contaminando da mesma forma que você falou, vai evangelizando, vai espalhando, e isso vai aumentando a barra como um todo, né? Sim. O legal é que bancos, de novo, o setor financeiro, de novo, ele é pioneiro nesse tipo de ação, mas vários outros segmentos de mercado já têm seguido isso. Então, benefícios, empresas de e-commerce ou de varejo, turismo, né? Tem muita fraude de emissão de passagem, de pacotes, enfim. Eles têm ganhado também muita notoriedade com ações desse tipo. E acho até,
daí você fala se minha visão está errada, mas acho que é até uma forma, como você comentou, de economizar, né? Porque se eu invisto na conscientização, eu diminuo o risco. Sim. Se eu diminuo o risco, indiretamente eu salvo aquele bolsão ou aquele balde que eu tinha para que todos nós pagamos no final das contas, né, porque está embutido nas taxas. Uma vez eu ouvi até uma coisa bem interessante sobre isso, né, Eva? A quantidade que a gente tem, às vezes, de fraude ou de roubo relacionada no supermercado, né? Pessoa que abre o pacote, pega lá uma bolacha e, na prática, o preço acaba vindo para todos, né? Sim. Porque precisa ter uma reserva ali nesse sentido, né? Você pode até observar, né, que a mudança do comportamento, como isso impacta o consumidor. Uhum. Antigamente, e a gente vê muito isso bem antes da pandemia, várias redes de atacadistas, de comércio, supermercados, faziam o aniversário. E aqui, quando você chegava depois dessa festa de aniversário, parecia que tinha passado um tornado, um monte de embalagens abertas, aquele monte de produto amassado, e o prejuízo, será que realmente, eu acho que como não existe mais isso, provavelmente o saldo de ofertas de aniversário com a devastação do supermercado deve ter sido um balanço de que não vale a pena. Perfeito. E, de novo, a gente está falando de comportamento, né? Base, né? Na verdade, acho que muito disso até vem de casa, né? Vem do processo de formação. Inclusive, é algo bem interessante, né? Uma das coisas, para aqueles que acompanham os podcasts, já ouviram falar de outras vezes, é o tipo de educação que começa em casa, que a gente escuta desde pequeno e que a gente só tem que aplicar num meio diferente, né? Cuidado com a bala que o amiguinho está te dando. É o mesmo princípio que está por trás do que a gente ouvia dos avós, dos pais e que a gente está aplicando agora. E, às vezes, por ser um meio diferente, a gente estranha um pouco, não é verdade, Eva? Eu faço uma mentoria com a Carol Brandão. Beijo, Carol. Vou te mandar o link depois. E ela fala uma frase que é maravilhosa. Ela fala que gente é igual à água do mar. É salgado em qualquer lugar. E aí tem uma outra frase que o pessoal da minha família fala, que o que você aprende em casa, você aplica na praça. Então, quando aquilo que a gente aprende dentro de casa, por mais que a gente fale assim, não, a gente só faz aqui dentro de casa, não, a gente vai fazer na rua. Vai replicar, porque gente é igual a água do mar, é salgado em qualquer lugar. Então, aquilo que você fala, não, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa dentro de casa, isso não existe. Então, é berço, é educação, é cultura, isso é cultura, é aquilo que você e aquilo que você faz no seu dia a dia que está impregnado em você. Boa. E nesse aspecto, eu começo a entrar talvez num outro ponto aqui, que eu sei que você gosta bastante também, e eu queria começar com uma pergunta de ligação, ou fazendo aí uma ligação entre essa parte que a gente estava falando do programa de conscientização, junto com como você vê o futuro disso, ou seja, como você vê de hoje para frente a conscientização de segurança e qual é o papel da educação em cibersegurança para as próximas gerações. Ou seja, como levar essa bandeira, porque, de fato, a transformação digital mudou a forma de relacionar, né, das pessoas se relacionarem, e com isso a gente passa a ter novos desafios. Como levar isso para gerações futuras? Eu digo que quando a gente falou que a segurança da informação ultrapassou as paredes do corporativo e que ela bate, na verdade ela nem bate, ela entra na nossa casa sem pedir licença, eu digo que a gente precisa ensinar segurança da mesma forma que a gente ensina os nossos filhos a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença e obrigado. Tem que correr aqui na veia, né, e coração quentinho, tem que ser como respirar, porque comportamento humano tá ligado a tudo. De novo, hoje, e aí eu vou trazer um pouco de algumas pesquisas do projeto Sec4Kids, que é o nosso projeto de responsabilidade social, em que a gente fala desde a primeira infância sobre
a cultura e uma navegação segura. A cultura de segurança, de privacidade e uma navegação segura. Este projeto ele tem 4 fases. A primeira fase, a gente conta de forma lúdica, reescrevendo os clássicos da literatura infantil com uma visão de conscientização de segurança. É o exercício de falar para qualquer pessoa sobre segurança e privacidade. Conhece, né? De novo, você está associando uma história que é conhecida com a cibersegurança. Sim, o nosso maior clássico é João e Maria na Era Cyber. Então, eu convido vocês a conhecerem. Vou pedir até para que seja colocado o link ou a referência dentro da descrição. Sim. Vocês podem buscar como SEC4 Kids, né? SEC4 Kids, que é a referência do nosso projeto. Joia. A segunda fase, ela já é voltada para os adolescentes e para os jovens, que hoje sofrem grande parte a gente acaba perdendo mais jovens para a violência cibernética do que até a violência na periferia. Então, o que era antes droga, que circulava na escola, a droga hoje é PEC. É troca de nudes, é exposição, é bullying, é cyberbullying, jovens se cortando, sofrendo desafios, enfim. E a segunda fase desse projeto também visa orientar jovens que queiram vir para a área de cibersegurança. Que legal. Então, orientação de carreira, o que estudar. Não só o que não fazer, mas o que fazer. O que fazer, exatamente. A terceira fase é a dos pais, porque a gente chegou à conclusão que não adianta falar para a criança lá da primeira infância se a gente vai num restaurante e a cena mais comum que a gente vê é pai, mãe, cada um no seu celular, ninguém olha o que está comendo, todo mundo olha ali, aquela ansiedade, se você perguntar o que você comeu, que gosto tinha a comida, ninguém está presente. Então, eu diria que não sai de casa. Então, para que você vai sair de casa para cada um numa tela? No seu canto, né? As pessoas estão cada vez mais ausentes. É muito necessário ter presença. E a gente debate muito isso, porque não adianta o pai dizer, porque não pode usar o celular na mesa do jantar. Mas o meu chefe mandou um e-mail e eu estou lá olhando. Então, de novo, mais vale uma grama de conselho do que uma grama de exemplo do que 1 quilo de conselhos. E, por último, a última fase, não menos importante, é a dos nossos seniors. Né? A gente tem, de um lado, a galerinha que nasceu conectada, né? Tudo é um dedinho. E já passa assim, né? Tem até uma Quer trocar revista, né? Uma cena de trocar revista, se fosse um iPad. Tem uma cena muito engraçada em que eu fui colocar Netflix na TV e não estava funcionando o Chromecast na época, e aí eu peguei o computador e coloquei conectado na TV. Aí veio a pessoinha ali do lado, né, toda assim, e foi com o dedinho para clicar em qual filminho de desenho que ela queria assistir. Falei, ainda não. Mas em breve você vai conhecer sobre. Ou você vai ter, né, essa possibilidade também. Eles já nasceram conectados, está tudo ao alcance de um dedo. Mas não tem malícia de vida. Aí a gente vai para o outro extremo, os nossos sêniors têm uma maturidade de vida enorme. Sentar com uma pessoa da terceira idade, da melhor idade, e conversar com ela sobre experiência de vida é fantástico. Eles chegaram até aqui e abriram um caminho para a gente sem ter Google. Então, toda a honra a essa geração que veio antes de nós ali com o facão abrindo o caminho. Mas não tem malícia alguma tecnológica, porque eles não nasceram inseridos neste contexto. Então, o projeto SEC4Kids, ele visa falar para todas essas etapas de uma forma lúdica. Que joia! Então, quando a gente fala da educação, a gente acredita que a educação é que salva o mundo. E se a gente forma uma pessoa consciente em segurança, essa pessoa se torna um ótimo profissional. Ela se torna um ótimo pai, uma ótima mãe, enfim. É plantar a semente desde ontem. Só aqui que a gente conta tempo, não é atemporal, mas sim, é urgente
tratar a educação nas escolas com emendas. O projeto Sec for Kids, ele já alcançou só da primeira infância mais de 15 mil crianças. Que joia. Então, são números ali de formiguinha ainda, tem muito o que se fazer, se a gente pensar na população, né, brasileira principalmente, mas tem vários outros projetos em paralelo. A gente precisa unir força e levar isso para a educação como uma ementa obrigatória. A gente está perto disso, uma matéria. E cada vez que a gente chega nas escolas, a gente começa a falar e envolve ali as pessoas no sentimento que a gente trata para levar o assunto. Você vê jovens entrando em catarse, porque elas estão passando por aquele processo de bullying ou de alguma outra violência cibernética e que elas não têm apoio e pior, se sentem culpadas. Então, teve até da primeira infância, as crianças estão tão alucinadas, né, que elas te afrontam. Teve uma escola que era o jardim. Eu contei a história no jardim, eu passei por todas as séries. E aí, quando eu fui contar a história para o pessoal do jardim, veio um totozinho, gente, desse tamanhozinho. Ele tinha 5 anos. Aí ele parou para mim, assim, ele olhava para mim assim ainda. Ele falou assim, olha, tudo que você me falou dessa historinha boba aí é besteira. Eu uso o celular do meu pai, ele deixa eu usar o YouTube aberto e não acontece nada. Palhaçada o que você falou. Assim. Aí eu olhei para a professora com aqueles olhões assim para mim, né? Eu falei, então tá bom, tá tudo certo. Seu pai tá certo, sua mãe tá certa e tá tudo bem. Só que eu voltei para a direção da escola, precisamos trazer os pais. Convidamos. E aí é importante que os pais tomem essa consciência. Excelente. Porque não adianta falar para a criança, chegar em casa para falar, toma, meu filho é sua chupeta. A mesma questão do exemplo e do limite que você falou, né? Chamamos 900 pais. Uau. Chuta quantos apareceram. Ixi, eu diria que menos que 10%. Apareceram 20 pais. Responsáveis, né? Não se fala pais, mas responsáveis. Responsáveis, pai, mãe, vó. Então, é importante que esse é o número mais pobre de alcance do projeto, porque a gente não consegue falar para os adultos, porque eles ignoram. Mas quando a gente fala, por exemplo, olha, a polícia pode bater na porta da sua casa, né? Porque o seu filho, até 18 anos, tudo que ele fizer é você que é responsável. Inclusive na internet. Inclusive na internet. O seu filho do quarto, ele pode estar sendo vítima ou pode estar fazendo alguém de vítima. Exato. E a gente já viu vários casos em que a família só tomou conhecimento quando a polícia bateu na porta. Caramba, que interessante. E como começar? Porque, assim, um dos pontos que você colocou é essa busca de levar. E aqueles que estão nos ouvindo e estão em casa com o filho, como que eles podem começar essa educação, além da questão do exemplo que a gente já reforçou bastante, eu penso muito parecido, né? Não adianta só falar, tem que fazer, tem que mostrar, tem que dar exemplo. Como levar isso para dentro de casa para as crianças, Eva? Qual a sua dica? Eu vou trazer a frase de uma mãe desesperada assim, no sentido comovente mesmo, em que a gente fez uma palestra numa escola na região da Zona Sul, num bairro nobre da Zona Sul. Todas as crianças, primeira infância, 5 anos, as crianças com o telefone totalmente desbloqueado, né? E nesta época, a escola não estava entendendo por que as crianças estavam agitadas, extremamente agressivas, sem concentração, e as crianças estavam... E a psicóloga da escola recebeu relatos que as crianças acordavam à noite gritando com pesadelos. E a escola não conseguia entender o que estava acontecendo. No meio da contação de histórias, as crianças se sentiram à vontade, porque a gente aborda, né? Eu também sou psicoterapeuta, então a gente aborda as crianças de uma forma que elas se sintam à vontade. Para poder falar. E no ambiente à vontade controlável, elas falam. E aí uma das crianças
comentou que ela tinha visto a MoMA, que era uma desses desafios, né, para as crianças. E aí, quando uma falou e tomou a coragem, a outra falou assim, tia, eu também vi. E a gente fez isso junto com os pais numa reunião de pais. E aí os pais, foi aquele alvoroço, porque todas as crianças disseram que viram e que elas estavam com medo e que a ameaça era que iam matar os pais delas se elas contassem para alguém. É mais ou menos nesse nível. E aí os pais ficaram nervosos e não tinham noção de como usar um controle de pais, um controle parental. A gente não fala controle, mas a gente fala acordo parental, porque é importante não só bloquear, porque é igual a lancheira. Eu coloco lá um sanduichinho natural, uma maçãzinha, um suquinho, mas o amiguinho tem refrigerante, tem salgadinho, tem chocolate, tem doce, tem bala. Então, eles trocam. Eles trocam porque eu já vi, né? Eu já cheguei na escola, estava lá trocando. Mas o que é importante? Que ela saiba por que tem um controle, por que tem um acordo. Porque é para a segurança dela mesma. Entender o fim, né? Entender o objetivo. Neste dia, uma mãe, ela disse assim, Eva, eu sou dentista, eu não sou de tecnologia, como é que eu vou tratar isso em casa? E aí a minha resposta para ela e para todos os pais sempre os valores não mudaram. Excelente. Na vida real e na vida digital, tudo é igual. Excelente. Então, tudo que a gente tem no físico, a gente tem na internet. Então a gente tem que tomar cuidado para atravessar a rua. Se uma pessoa vai te abordar na rua e você não conhece, você já fica ali no estado de alerta, ela quer algo de você. Por que você fica no estado de alerta na rua e na internet? O que garante que aquela pessoa é confiável? A gente nunca sabe quem está do outro lado da conexão, né? Jogos, prestem atenção, pais, nos jogos dos seus filhos. Não é porque o jogo está classificado para criança que não vai ter ali um assédio, porque criminosos se passam por crianças para conversar com crianças. Minha filha mesmo, ela joga Roblox com o pai e teve um dia, a cena mais engraçada é que ela não falou pro pai enquanto ela estava jogando, ela veio falar para mim, porque a referência de segurança na cabeça dela, né? Ela disse, mãe, tem alguém aqui no chat querendo falar comigo e pedindo meu telefone. Eu assumi o jogo e comecei a conversar com a pessoa. E a gente trocou informações e eu pedi o telefone dela, liguei como oculto, era um homem. Era um adulto. Então, a gente precisa saber o que os nossos filhos acessam. Então, primeira dica, valores não mudaram e as coisas básicas que a gente aprendeu. Você aceita bala de qualquer pessoa? Não pega qualquer coisa que você aceita, que alguém te oferece na rua. Também você não vai aceitar digitalmente. Não converse com estranhos. Numa dessas salas, a gente tinha um menino de 8 anos que ele disse que ele tinha mais de 2.500 amigos no jogo. Mas ele é uma pessoa que ele não se relacionava com ninguém da sala. Seus pais sabem disso? Não sabem. Meus pais não me dão atenção. Então, a conversa, o diálogo, atividades offline, saiba o que seu filho gosta, sabe? Se envolva, né? Se envolva, faça uma refeição com o seu filho. Isso. A gente não está dizendo que não é para usar a internet. A gente está dizendo que é importante saber usar os melhores recursos. Então, saiba o que ele está fazendo. Que série que seu filho está vendo. Que músicas que seu filho tá ouvindo. Que conteúdo que seu filho está consumindo. E a gente é o que a gente consome. Não é só a água, não é só o alimento. É o que eu vejo, é o que eu ouço, o que eu sinto. Então, eu falei do atravessar a rua, falei de quando alguém vai conversar comigo. A única diferença que existe do físico para a internet é a falsa sensação de anonimato. E é isso que o fraudador, o criminoso, ele se aproveita. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Os valores nunca mudaram. Legal, excelente, Eva. Assim, esses pontos que você colocou são impressionantes e assim, a gente sente falta, né? Eu acho que essa questão vai muito além
da questão de cyber, é uma questão de tempos modernos onde as pessoas se usam ou usam o serviço e acabaram trazendo esse mesmo conceito para dentro de casa, né? E acaba que não tem tempo para as pessoas que estão em volta. Então, acho que todos os pontos que você colocou, acho que vale até separar, vale um corte só sobre isso, que foi muito joia. O que é mais difícil? Oh, desculpa. Imagina, tem um fator muito importante que eu também gosto de falar para os pais, que é trazer eles para a realidade. Quando eu dou o meu celular, meu celular é o meu veículo de locomoção dentro da internet. Então, esse é meu carro, minha bicicleta, minha moto, seja lá o que for. Quando eu dou o meu celular com o meu perfil de adulto para uma criança, você está dando um carro. Eu estou dando a chave do carro na mão dela. A criança pode usar meu celular desde que ela tenha um controle parental adequado à idade dela. E quando a gente fala de classificação etária, a gente não está falando esqueci o nome, de ditadura. A gente está falando de recomendações de conexões. Isso. Trazendo cognitivas, um pouco, né? Exato. Até os 7 anos de idade, uma criança não sabe discernir o que é real, tudo para ela é lúdico, tudo para ela é de verdade. Tanto que, assim, quem nunca foi votar na escola que estudou lá na primeira série? A escola na primeira série era enorme, ela tinha uma outra proporção, e quando você chega e fala assim, nossa, essa cadeira não é pequena, né? Eu cabia aqui, nossa, porque tem outra proporção. Então, quando eu deixo uma criança assistir ou jogar ou ver algo que não é da classificação dela, no jogo ela coloca na cabeça dela que mata, pá. Aquilo cria dentro do cérebro dela a possibilidade que ela pode matar no jogo, que ela pode agredir o amiguinho, que ela pode matar alguém. Ai, nossa, mas é exagero? Não, não é exagero. A gente vê os vários casos das pessoas que por bullying ou por não tem resiliência com o que acontece, com o que sofre, rouba o revólver do pai e descarrega uma pessoa dentro da escola. E não tem classe social específica, não tem, a gente vê acontecendo em todos os níveis. Um dos princípios que a gente tem em casa, eu tenho uma filha, e a gente, até nessa fase de educação, a gente fala, você não pode ver nada que a gente não tenha visto com você. Justamente no sentido de trazer análises com ela. Não significa que ela não vai poder ver, mas na primeira vez que vai ver, vamos pensar junto. Vamos ver se faz sentido isso. Qual que é a sua visão sobre isso? Por que é essa? Por que não? Eu acho que isso acaba gerando e ensinando ela a pensar. E acho que isso leva tempo. Isso é um investimento que tem que ser feito. Então, acho que esse ponto que você tocou é sensacional. E com ele eu queria te perguntar, o que é mais fácil? Educar as crianças ou os pais? Qual que é a dificuldade aí? O mais fácil é educar crianças. O difícil é educar os pais. É isso aí. Infelizmente, né? O problema é que os pais, eles conseguem destruir tudo que a criança aprendeu. Pela falta, muitas vezes, do exemplo que você citou, pela falta do tempo e de todas as questões que a gente comentou. E quando a gente traz isso para um cenário corporativo, o papel do pai, da mãe, ele também é o papel do gestor. Ele é o papel do líder. Então, se não existe um patrocínio, se não existe um comportamento que cascateie, né, não vai funcionar. Perfeito, Eva. Excelente. Acho que a gente poderia até falar muito mais. Esse é um assunto que particularmente eu gosto também. Até estava comentando contigo antes da gente começar. Eu fico impressionado porque... e privilegiado também, porque eu tenho visto na escola da minha filha ela ter noções, antes dos 10 anos, ainda não tinha feito, não, já tinha feito 10 anos, mas noções de senha segura, noções do que é um site, um cyberbullying, coisas que assim, não se imaginava. Eu já parabenizo a escola da sua filha pela maturidade, isso é muito bom. Que joia. Caminhando para o encerramento, a gente tem aqui uma dinâmica que a gente faz, Eva, que é o último convidado, ele deixa uma pergunta para o próximo e o próximo deixa para o próximo. Então, a gente monta uma cadeia assim para justamente ter uma interação. E eu queria que você ouvisse e visse a pergunta do Rodrigo Godoy, que esteve com a gente
no último podcast, nosso amigo do mercado, tá inserido na Riachuelo, conhece você, falou muito bem de você, e ele deixou uma pergunta para ser respondida. Então, se você puder, eu agradeço. Ai, o Rodrigo é um fofo. Um beijo, Rodrigo. Excelente, vamos lá. Bom, a Eva é excelente profissional, conheço ela já há alguns anos, né? E a pergunta que eu vou deixar para ela, na realidade, vai ser mais ela nos trazer uma boa prática, porque ela, como profissional de segurança, né? Como nós, gestores de segurança, podemos escalar o treinamento feminino na nossa área? Porque hoje a gente tem muita dificuldade de contratar mulheres, né, para os nossos times. E conhecendo a tua história, né, posso falar com propriedade, seria legal você trazer para a gente essa tua experiência. Como você, né, embarcou nesse mundo de cibersegurança e como nós, gestores, podemos iniciar mulheres dentro da tecnologia a migrarem para a nossa área, incentivar. Acho que essa é o que eu deixo para ela aí. Excelente. Muito bom, muito bom. Beijo, Rodrigo. Bom, a minha trajetória dentro de tecnologia de segurança, e aí eu deixo 2 recados. Eu deixo o primeiro recado para as mulheres. Uhum. As mulheres, a gente trabalha isso muito dentro da ONCE, elas têm aquela coisa de que se eu não preencho uma vaga 100%, eu não vou nem me candidatar. Uhum. Talvez um perfeccionismo, essa coisa que culturalmente a gente carregou por anos, né, por séculos, de que a gente não é perfeita, que tem que fazer tudo muito certo. Então, assim, recado para as mulheres, só vai. Os homens, e a gente aprende muito com vocês preenchem 50% do requisito e vai. Até porque as vagas não são bem escritas, né? Então, tem uma oportunidade. Até para Superman, para Superwoman e Superman, eu não preencho tudo isso, não tem como. Então, assim, para as mulheres, o recado vai. Uhum. As mulheres, estatisticamente, elas estudam até mais do que os homens, elas se capacitam. Certamente. E aí, eu, Eva, tenho uma visão de que nós somos 50% os nossos pais, e essa é uma visão sistêmica. Uhum. Nosso papai e nossa mamãe, lá no namorinho deles, fizeram a gente. Nós somos 50% nosso pai, nós somos 50% a nossa mãe. Não tem mais de um mais do outro. Portanto, a gente tem várias capacidades. O que muda na gente é o quanto a gente bebeu da vida, as nossas experiências. Então, os homens, eles são mais planejadores, eles têm mais foco, eles têm mais direcionamento. Isso não quer dizer que as mulheres não tenham. Uhum. Mas as mulheres, elas têm mais sensibilidade, elas têm mais criatividade, elas têm mais visão do todo. Uhum. Então, mulheres, aprendam com os homens e homens aprendam com as mulheres e vão. Uhum. Tem uma oportunidade? Vai. Faça. O não você já tem. Uhum. Tá? Agora, respondendo ali, pegando para responder a pergunta do Godoy, gestores, criem equipes multidisciplinares. Uau. Contem com organizações que mentoram e direcionam carreiras de mulheres, como a ONCE, para que abram vagas que sejam afirmativas. Trabalhem equipes que tenham visões diferentes. O conflito saudável de visões diferentes traz uma visão muito maior. Numa sala de troubleshooting, pensando em operações, uma pessoa que é de governança, uma pessoa que é uma equipe que tenha visões diferentes, consegue chegar numa resolução muito mais rápida do que pessoas que pensam iguais. Então, é como se fosse uma grande coxa de retalhos, como se fosse um grande quebra-cabeça. É exatamente essa a linha que os gestores precisam pensar. Não só gestores, mas empresas. A gente ainda está num momento em que a gente precisa de vagas afirmativas, trabalhar diversidade, numa coisa que é preciso preencher tantos % de vaga para ter uma equipe equilibrada. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que isso seja tão natural que não precise ser chamada de vaga de diversidade. Excelente. De vaga afirmativa.
Esse é o meu sonho. Eu posso dizer por todos os âmbitos. Uhum. Por cor, Uhum. por ser feminina, enfim. Que a gente tenha oportunidades iguais para todo mundo. Estamos bem longe disso? Não sei, eu acho que depende da boa vontade das pessoas abrirem os olhos, né? Não é que homem é melhor do que mulher e que mulher é melhor do que homem. Cada um tem a sua característica e a gente tem isso dentro da própria ONCE. Por ser uma ONG feminina, a gente tem uma célula de He4She. E como a gente aprende com He4She? Porque são eles que estão aqui dominando o mercado e eles têm lições para nos dar não de que você tem que se masculinizar. Eu vi um filme, tem um filme que... eu não me lembro o nome da atriz, ela fez Sex and the City, mas o nome do filme se chama Não Sei Como Ela Consegue, que conta a história de uma mulher que ela foi promovida numa empresa de investimentos, e ela está em Boston e ela tem que concorrer com a filial de Nova York, e o cara de Nova York, ele é um trator, e ela fica ali, meu Deus do céu, mas eu sou mãe. E aí ela começa a perder coisas muito legais da vida, como o corte do cabelo do filho, a reunião da escola, enfim. O que é o resumo da história? Ela traz uma frase que uma mulher que tenta se masculinizar, ou se tenta se comparar a um homem, a gente está perdendo uma grande mulher. Porque o mais legal é que todo mundo trabalhe junto. Então, recado final, obrigada, Rodrigo, de novo pela pergunta, mas que as empresas abram a consciência, e os gestores também, de que uma equipe multidisciplinar ela tem muito mais resultados a curto prazo do que uma equipe que todo mundo pensa igual. Excelente, Eva, excelente mesmo. E antes de terminar, eu queria que você fizesse o mesmo. A gente vai... Agora é a hora do pica-fumo ao contrário, né? De deixar a pergunta. A gente vai estar na nossa próxima edição do podcast com a Fabi Tanaka, que é a CISO na Leroy Merlin. E daí eu queria que você deixasse uma pergunta para ela, para que ela pudesse responder da mesma forma. Você faz isso para nós, por favor? Faço, sim. Fabi também é uma querida. Um beijo para você. Espero que a sua experiência aqui no podcast seja tão legal quanto a minha está sendo. E a pergunta para você é, Fabi, como uma mulher em gestão, como é a sua vida e como é a sua rotina? E quais são os desafios que você enfrenta todos os dias? Joia, excelente. Então, tá aí, fica a pergunta para a Fabi, que é a nossa próxima convidada. Eva, sem palavras, eu gostaria muito de agradecer, acho que não só porque muito da sua visão bate com a minha, mas pelo que eu pude aprender do que não bate, do que a gente consegue trocar, e isso é algo que eu tenho crescido muito aqui. É legal quando a gente faz o que gosta, e como a gente se emociona, às vezes, por fazer o que gosta. E isso foi o sentimento aqui, principalmente quando a gente começou a olhar esse lado de educação. Eu venho de uma família, Eva, que meu pai foi professor antes de ser delegado, minha mãe foi professora, eu tenho irmão que é professor, e é algo que marca muito o passar da informação para gerações, né? Como a gente leva, como a gente educa, é um desafio. E eu vi com muita alegria a forma com que você tem feito isso. Então, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Segundo, muito obrigado pelo que você tem feito em termos de disseminar esse conhecimento. E eu queria que você terminasse deixando o seu contato, como que as pessoas te encontram, qual a melhor forma de falar com você e também, talvez, um recado final aí, eu agradeceria bastante. Eu que agradeço a todos os meus ancestrais e aos seus ancestrais por estarmos aqui agora, né? E essa oportunidade super gostosa da gente trocar, foi muito bom. Bom, vocês me encontram no LinkedIn, né? Eva.Pereira. Se jogar Eva Pereira ONCE ou Eva Pereira eles vão me achar. Vão achar, mas a gente pode colocar o link. Joia. Nas redes sociais, no Instagram, eu estou como Eva Pereira SEC. Desculpa, Eva Pereira SI.
E no Facebook é a mesma coisa. Né? Pronto. Eva Pereira. Mas daí a gente coloca, isso não tem problema. As pessoas te encontram, então, LinkedIn, redes sociais é o melhor caminho, joia. Redes sociais é o melhor caminho. Eu respondo assim que possível, né? Mas eu respondo todas. Joia, excelente. E o recado final que eu deixo é: veja a segurança da informação e privacidade como algo muito natural na sua vida. E que a gente possa, nós profissionais de segurança, nós pais, possamos levar sempre essa sementinha como algo natural, como respirar, como como o ar, isso, com o coração quentinho, e que fazer tudo com muito carinho e com muito amor, eu acho que é o segredo de tudo. Excelente. Eva, muito obrigado. Obrigada mesmo, viu? Você que nos acompanha e nos acompanhou nessa edição, fique conosco nas próximas edições do podcast, e acompanhe também nos outros canais, os quais a gente tem aí a informação e tem essa missão de levar para todos, não importa se está começando ou se já é alguém experiente, informação nova de forma diferente. Muito obrigado e até o próximo Arena Reinforce.